Evangelho de Lucas, texto e comentário, leitura facilitada, por Mauro Odorício, editora Ave Maria, canal Lê Conde. Capítulo 2. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo é narrado com o máximo das singelezas, sem os portentos encontráveis no dos chamados homens divinizados da mitologia pagã. A narração não é uma leitura piedosa, nem dado de crônica social. Embora histórica e envolvida pela história, vai além das puras narrações historiográficas. Nascida da fé, visa levar à aceitação do Verbo que se fez carne. A narração envolve vários ambientes. Em primeiro lugar, o agitado mundo pagão que, sem querer, colabora para a concretização de uma profecia. A seguir, a singeleza da gruta, que outra epifania não tem a não ser as faixas, o presépio. O terceiro e mais majestoso, o campo onde estavam os pastores. Marginalizados pela sociedade, são os primeiros a receber o anúncio celestial. Volta-se a seguir ao ambiente da gruta, onde sobressai a reflexão e a meditação de Maria. Naqueles tempos, quando o céu se manifestava de modo tão extraordinário nas anunciações de Zacarias e de Maria, quando o Espírito Santo se fazia tão presente, apareceu um decreto de César Augusto, imperador em Roma, ordenando o recenseamento de toda a terra. O poderoso Império Romano fazia todos se movimentarem, mas involuntariamente propiciava o cumprimento de Miqueias, fazendo com que Jesus nascesse em Belém. O imperador dominava legiões de súditos em toda a terra, para seus interesses imediatos, e o Eterno Pai dava o maior dos dons à humanidade. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. A ordem imperial que movimentou as pessoas, como Maria e José, foi por sua vez movimentada pela providência. O mundo todo agitava-se com o nascimento daquele que é o verdadeiro Senhor. Todos deixavam suas habitações e iam alistar-se, cada um em sua cidade de origem. Também José subiu da Galileia, no norte, da cidade ou pequenino e insignificante vilarejo de Nazaré, a Judéia, no sul, a cidade de Davi, chamada Belém, que significa casa do pão, porque era a casa e família de Davi. O Messias esperado seria um descendente do Santo Rei, pois assim fora prometido pelo profeta. Como todos, José subiu a Belém para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Belém e Nazaré distam mais de 150 quilômetros, incluindo regiões desérticas, e a Virgem estava em adiantado estado de gravidez.
Não obstante Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24, obrigasse José a denunciar Maria por estar grávida, ele pensou em abandoná-la. Tomo a liberdade aqui de complementar. Ele pensou em abandoná-la porque assim recairia sobre ele essa gravidez, como tendo sido ele quem a engravidou e a deixou, e não sobre ela. Haveria a possibilidade dela não ser apedrejada. Voltando. Todavia, acata a ordem celestial, que se manifesta em sonho, e acolhe a Virgem como esposa e Jesus como filho. Estando eles ali, Maria e José, em Belém, completaram-se os dias dela, quando deveria dar à luz o filho anunciado pelo anjo. E deu à luz seu filho primogênito. A expressão não indica necessariamente o primeiro entre dois ou mais irmãos, mas que, sendo Jesus o primeiro filho do casal, seria consagrado a Deus, o que realmente a criança já era desde o ventre materno. Por todos os seus direitos e prerrogativas, o primogênito seria assim chamado, mesmo se não viesse a ter irmãos. E a mãe, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio. Os dois humildes sinais serão eloquentes, dados para que os pastores confirmassem que realmente haviam recebido revelação celestial poucas horas antes. Faixas, como em todas as crianças, uma manjedoura para reclinar, como pouquíssimas, entre as mais pobres, mas sinais suficientes para indicar e individualizar o Salvador a quem olha com os olhos da fé. O casal se abrigou num estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria comum dos viandantes, como tantas, que eram 4 paredes parcialmente cobertas ou só levantadas ao céu aberto. Dessa maneira foi mais fácil aos pastores que os visitariam identificar o casal e a criança. Havia nos arredores de Belém uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. No verão, de março a novembro, terminadas as chuvas, os pastos tornavam-se mais raros. Os pastores cada vez se distanciavam mais de suas casas e acampavam onde estavam. À noite, alguns deles vigiavam o cercado improvisado, protegendo as ovelhas das feras e dos ladrões. Durante a noite, na hora do sono de alguns pastores e vigília de outros, um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram grande temor. Essa manifestação teofânica, ou de especial presença de Deus, prenunciava uma grande revelação. Mas como é comum acontecer em semelhantes ocasiões, os pastores tiveram grande temor e são consequentemente tranquilizados pelos mensageiros da paz e da felicidade. Portanto, o anjo disse-lhes: Não temais. Eis que vos anuncio uma boa nova que será causa de alegria para todo o povo. Precisamente como aconteceu com Zacarias e Maria e tantos outros extraordinariamente vocacionados, é anunciado que o momento é de exaltação e não para temores. E acrescentou o anjo: A boa nova que vos anuncio é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Contrastando com o ambiente celestial que os envolvia, o anjo lhes dá um sinal singelo e humilde, dizendo: Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Para Abraão, pai dos que creem, bastou uma palavra, uma promessa. Para os humildes e sinceros pastores, um singelo e pobre sinal, mas rico em seus significados. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, os astros, as estrelas, todos os corpos celestes que, segundo a crença judaica, eram dirigidos por anjos, que messianicamente aclamava e louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina.
O universo todo participava do especial momento que se vivia. No alto céu, a glória. Na terra, a paz. Tudo cantava o tão suspirado momento de graça. A glória infinita de Deus é mais exaltada em sua manifestação gloriosa, através de sua ação salvífica. Aos seres humanos é concedido o Shalom, o complexo de todos os bens, a ausência de todos os males. Chegou esse complexo de todos os bens com a vinda do prometido Príncipe da Paz. Todos os que se abrirem benevolamente à ação divina participarão dos benefícios do Messias. A alegria celeste desceu à terra. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, donde misteriosamente tinham vindo trazendo a excepcional revelação e exaltando as obras de Deus, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Nada mais justo que confirmar as palavras angelicais por meio do sinal livremente oferecido. E como fariam os magos do Oriente, também avisados por sinais especiais, foram a Belém. Mas foram com grande pressa. Pressa não apenas pela manifestação da grande alegria messiânica, mas porque quem recebe especial mensagem celestial, como foi o caso dos pastores, torna-se um apressado na partilha. E acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e as faixas envolvendo o recém-nascido, tudo como o anjo anunciara. Vendo, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Eles, que pouco antes foram evangelizados pelos anjos, tornaram-se imediatamente evangelizadores. Todos os que os ouviam, parentes, conhecidos, vizinhança, e os que foram motivados pelos cuidadores de ovelhas que procuravam o menino, admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Admiração que não produziu efeitos duradouros como era de se esperar. Enquanto os demais apenas se admiravam de tudo o que narravam os pastores, Maria, como sempre reflexiva e meditativa, conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. E a memória de tudo tornou-se perene, como deve acontecer nas intervenções divinas. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Assim, cantavam os anjos no céu, ecoavam os seres humanos na terra, o nascimento e a manifestação do Senhor. Os pastores refletiam se não sairia de Belém alguém maior que o próprio Davi, originário de lá e que, antes de tornar-se rei, fora pobre cuidador de ovelhas, como eles. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, segundo o preceito legal, pois nasceu submisso à lei, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Desse modo ficou claro, segundo o significado do nome, que deveria salvar a humanidade. Apresentação de Jesus no templo. Jesus, recém-nascido, fora apresentado pelos anjos aos pastores, pobres e marginalizados, mas que se tornaram evangelizadores. Agora ele será apresentado ao Senhor, no coração da vida religiosa judaica, o templo. Na ocasião, o Espírito Santo, na pessoa de 2 humildes profetas, o apresentará à comunidade. Concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, ao ter um filho, a mãe era considerada legalmente impura e, durante 33 dias, após os 7 que antecediam a circuncisão, não podia subir ao templo. Levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Isso aconteceu no 40º dia depois do nascimento de Jesus. Todo primogênito, quer humano, quer animal, era considerado propriedade divina.
portanto, devia ser resgatado com um sacrifício. Ao mesmo tempo, Jesus, considerado qual novo Samuel e consagrado ao Senhor em sua casa, veio para fazer a vontade do Pai na maior das oblações. O Mestre é consagrado no templo, embora venha exercer seu sacerdócio à margem do cultural, sem com ele identificar-se. Fora do templo, dedica-se ao Pai e aos irmãos. Fora da cidade, é imolado no mais sublime holocausto de amor. Torna-se uma redentora presença no mundo. Levaram o recém-nascido para cumprir conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Estas eram as vítimas a serem oferecidas quando os ofertantes eram pessoas de poucas posses, como era o caso de Maria e José. O sacrifício foi propriamente para a purificação legal da Virgem, dado que Jesus desde já se encaminhava para o sacrifício que culminaria na cruz. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, que não era sacerdote, era justo e piedoso, pois cumpria e guardava todos os preceitos legais e a tradição. Esperava a consolação de Israel, isto é, a chegada do tão desejado Messias, e, além de ser piedoso e justo, o Espírito Santo estava nele, dando-lhe assim maior credibilidade em seu testemunho no seio da comunidade. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que parecia ser-lhe familiar e constantemente presente, que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor, a saber, o ungido descendente de Davi, que deveria libertar e dirigir o povo de Israel. Impelido pelo Espírito Santo, ao qual sensivelmente atendia, foi ao templo como sempre fazia, e tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, familiarmente tomou-o em seus braços, mais feliz que todos os profetas do Antigo Testamento, por causa desse fato e desse gesto tão memoráveis e marcantes, e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Por ela me destes a garantia de ver a promessa concretizada, que hoje para mim é realidade presente, pois a tenho em meus braços. Não vivi, não orei, não esperei em vão. Parto na alegria messiânica, comungando da alegria existente no seio de meu povo. Assim posso partir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, pois o mundo todo será partícipe da redenção prometida aos judeus e alimentada e esperada por eles. Todos se beneficiarão com o fruto de vossas bênçãos. Quantos patriarcas, juízes, reis e profetas contemplaram apenas com os olhos da fé e da esperança o que me é dado contemplar, ver, apalpar e ouvir. Contemplo a vossa salvação como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Contemplo com as luzes fugazes de meus olhos o Salvador, que vem frágil e indefeso, mas vislumbro, pela luz da fé, a amplidão e a eficácia da redenção. Seu pai putativo, legal, e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam, pois, diferentemente dos demais ouvintes, haviam passado por tantas experiências que nem sempre lhes eram de todo claras. Cada vez mais descobriam novas luzes e sentiam que a mão de Deus estava sobre a criança. Simeão abençoou-os,
ou seja, dirigiu-lhes palavras de louvor e ânimo e, de coração aberto e ainda repleto do Espírito Santo, disse a Maria, sua mãe, mostrando-lhe como sua vida e sua missão estavam intimamente unidas a Jesus: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e ser um sinal que provocará contradições. Ante ele não há alternativas. Quem não está com ele, está contra ele. Será pedra de tropeço para alguns, como o próprio Javé, enquanto para outros será a pedra fundamental. Deus assim fez a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. A partir desse menino, o mais secreto que está no peito humano será revelado, denunciado, condenado ou aprovado. Muitos se revelarão a que parte realmente pertencem. E dirigindo-se mais diretamente a Maria: e uma espada transpassará a tua alma. Teu filho será o homem das dores, e com isso terás teu coração aberto por dura chaga dolorosa. Estarás em comunhão com ele no sofrimento. Sofrerás como mãe e como discípula. Havia também uma profetisa chamada Ana, portanto, uma verdadeira porta-voz do Senhor, intérprete de sua vontade e, como tal, conhecida e reconhecida pela comunidade. Era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Era uma profetisa em palavras, obras e vida. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Juntamente com Simeão, tornara-se dos primeiros anunciadores e precursores do Senhor. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, isto é, após terem cumprido com todos os preceitos legais, com os usos e costumes próprios dessas ocasiões, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. Retornaram às atividades diárias de toda a família piedosa e cumpridora de seus deveres para com Deus e para com os irmãos. Nesse ambiente sereno e salutar, o menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Diferentemente de João, que se preparou no deserto para o futuro ministério, Jesus o fazia no interior de seu lar, entre os seus concidadãos. Lá, a graça fazia-se presente e se manifestava progressivamente, e ele crescia e se fortificava interna e externamente. Preparava-se para a árdua missão que exerceria como pregador, como redentor. Jesus aos 12 anos. O silêncio sobre a vida privada de Jesus é rompido quando ele, completando 12 anos, foi considerado adulto, portanto, com obrigações de conhecer e observar a lei. A finalidade da narração é mostrar como as coisas do Pai são seu centro de interesse. Mesmo vivendo no seio da família, tinha em vista uma outra comum, cujo Pai é Deus. Comprovará ante os doutores da lei que realmente no seio do lar
cresceu e fortificou-se, e estava cheio de graça e de sabedoria. Deus repousava nele. Apesar de tudo, era obediente aos seus e aos preceitos legais. Não obstante os mais de 150 quilômetros, seus pais, Maria e José, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, mesmo se, devido à distância, as mulheres estivessem dispensadas da peregrinação. O mesmo motivo levava os judeus a peregrinarem somente pela Páscoa à Cidade Santa. Tendo ele atingido 12 anos, portanto considerado adulto e com a obrigação de cumprir os preceitos legais das peregrinações, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Os peregrinos formavam grupos e, levando roupas festivas, adornos, bálsamos, caminhavam dias seguidos, alegres e fervorosamente, entre cânticos, até a casa do Senhor. Acabados os dias da festa, que durava uma semana, quando voltavam, agora em grupos bastante numerosos, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e, ao chegar o anoitecer, o buscavam entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele. A cidade, que teria cerca de 25.000 habitantes, por ocasião das festividades pascais, abrigava mais que o quádruplo. Muitos se acampavam nos arredores, fora dos muros. Entre estes, muitos mercadores e beduínos estrangeiros que, não raramente, raptavam pessoas para vendê-las como escravas. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Era usual, sobremaneira por ocasião das grandes peregrinações, esses estudiosos da Escritura ficarem à disposição das pessoas que os procuravam para ouvi-los, ou para responder questionamentos atinentes à lei, aos costumes, às tradições. Sentados ou acocorados no chão, muitos discípulos ouviam longamente esses mestres. Manifestando seu interesse pelas coisas do Pai, Jesus também os escutava e os interrogava. Todos os que o ouviam estavam maravilhados, com uma ponta de raiva e de inveja da sabedoria de suas respostas. Interrogavam-se: como um adolescente que acabou de receber e iniciar agora os estudos da lei pode possuir tantos conhecimentos? De onde lhe vem tanta sabedoria e tanta cultura, vivendo num lugarejo distante e desprovido de escolas? Quando eles, Maria e José, o viram, ficaram admirados por estar onde estava e fazendo o que e como fazia. E assim mesmo, sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Mostrava assim Jesus que viera para acatar o querer divino, que seu alimento era fazer a vontade do Pai. Ia deixando claro que veio para todos os que acatavam a vontade celestial, os que constituem sua verdadeira família. Jesus veio para determinada missão, e nada o afastaria de seu rumo, principalmente depois, quando assumisse a vida pública de missionário. Tinha um pai além do terreno, e em função de seu projeto, viera à terra. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. A plena compreensão das revelações que Jesus faria, paulatinamente, no decurso de sua vida, tornar-se-ia clara somente a partir da morte e ressurreição. Em seguida,
desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso, muito embora já na maioridade não lhe cabia tal submissão, mas vivia com eles como filho dedicado, cumprindo mais que seus deveres fundamentais. Evidencia-se que sua atitude, ficando em Jerusalém, não foi de desobediência e de pouco acatamento aos familiares. Como se dedicava ao Pai Celeste, é igualmente dedicado a José e a Maria. Sua mãe, como lhe era habitual, guardava todas estas coisas no seu coração, sabendo que era a palavra divina que devia ser acolhida, refletida e assimilada. Desse modo, a Virgem é modelo para se acolher e vivenciar a palavra de Deus. E Jesus crescia cada vez mais em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus cada vez mais conquistava as benevolências divina e humana e preparava-se para assumir sua missão messiânica de Redentor.